Olá a todos os participantes do Fripostos, é um prazer estarmos aqui. Eu sou Sandra Reck, editora-chefe do Grupo A Editora, que compõe a Brasil Publishing e outros selos. Hoje nós trouxemos para vocês os selos Lumos, em duas publicações que temos muito carinho. O nosso autor, Lucas Zavarelli, e Daniel Doria. Hoje o nosso tema é o amor, romance através dos tempos e o amor e sua atemporalidade. Lucas, ele entrou na editora como autor. Eu conheci o Daniel através de um amigo em comum. Foi pela música, na verdade, né? Um amigo meu, Henrique Carducci, do ensino médio ainda, primeiro ano do ensino médio. E a gente fez uma amizade, assim, que mesmo tendo se separado por muitos anos, a gente sempre manteve contato. Quando eu vim aqui para Curitiba, em 2019, a gente retomou contato. Ele falou, Lucas, eu estou terminando o meu primeiro álbum autoral de música, e eu queria que você viesse aqui para escutar as músicas, para a gente conversar. Você estava com uma ideia de criar um clipe de cada uma das músicas, fazer uma história que compreendesse todas as músicas juntas. Criar uma história mesmo, um longa praticamente, né? O plano ainda existe, mas... Uma história que fosse caminhando pelo audiovisual ali também, com cada música, né? Daí eu fui lá na casa do Henrique e eu conheci o Daniel num desses encontros. O Daniel era o guitarrista da banda e também no meio literário já, com a publicação dele, da sua tese, né? Então já tinha essa paixão pela literatura que a gente compartilhou ali desde o primeiro encontro. E foi bem legal, assim, a gente acabou ficando próximo também por causa da literatura. E daí eu fiquei sabendo que ele não escrevia só obras acadêmicas, mas também tinha a veia literária forte também. A verve literária. Só tava ali esperando, tipo, tá, em algum momento eu vou publicar esse negócio. Ah, que legal. Tinha esse que foi publicado, tinha mais um mais antigo também que... Só, ele é um pouco mais biográfico, então eu tô meio reticente de pensar em publicá-lo ainda. Ele tava escrevendo mais um ainda. O Lucas... De repente foi a motivação que faltava para falar assim, vamos lá então. O Lucas é uma inspiração. De algo biográfico, não? Não tão ficcional. Assim. Não, tem muito de ti no livro. Sim. Posso fazer uma intervenção? Na medida que você fala que você conheceu o Daniel lá no ensino médio, um amigo em comum, se você podia falar um pouquinho da tua experiência escolar no ensino médio, como é que foi esse processo de se tornar adolescente e as relações na escola? E é legal porque tem muita relação foi quando eu comecei a escrever, mas com mais atitude, assim, mais vontade, né? Nunca tinha pensado em publicar nada naquela época, não pensava em ser escritor, nada. Eu queria ser jogador de futebol quando era adolescente. Meu pai trabalha com futebol e tinha esse sonho de ser jogador. Mas a partir dali a arte começou a me chamar um pouco mais assim. A bola não era tão familiar quanto a caneta. Mas essa vontade de querer fazer mais coisas nas artes, eu sempre gostei muito de cosplay, sempre gostei muito de filme, de cinema. Então, ter aquela relação assim com o teatro, não especificamente dentro da escola, mas na igreja, começou a me inspirar um pouco mais nesse sentido. E a escrita veio durante o ensino médio mesmo. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui em Curitiba. Daí eu voltei para Rio Claro, no interior de São Paulo, minha cidade natal, onde a gente morou boa parte da vida. E lá foi quando a escrita foi um escape para mim mesmo, uma forma de lidar com algumas situações que eu sempre fui muito tímido. Sempre fui um pouco, não recluso, eu tinha uma vida social até que ok, mas com relação aos sentimentos, com relação a lidar, a exposição dos sentimentos, basicamente. A escrita sempre foi o meu escape, assim, onde eu me encontrei, onde eu conseguia dar vazão a esses sentimentos. Comecei escrevendo num blog, nos cadernos, assim, sem pretensão alguma, poucos amigos olhavam e tal. E daí, com o tempo, começou a amadurecer essa ideia de querer escrever mais profissionalmente, assim, de querer publicar algo, tive outras ideias em mente. Tem várias histórias que eu quero contar, mas essa desse livro foi, assim, uma virada de chave na minha vida, no sentido de que eu tinha muito claro que eu precisava resolver umas coisas desde o ensino médio para conseguir seguir em frente. Então foi um divisor de águas nesse sentido. Eu não conseguia dar continuidade às outras histórias antes de terminar essa história, que era algo que não ficou resolvido na minha vida.
de certa forma. Então, a publicação, mais do que a publicação em si, é conseguir superar algumas coisas da minha vida. É claro que tem muito de mim ali, é uma ficção, mas tem muita coisa envolvida que quem me conhece vai reconhecer de alguma forma. Então, para mim, foi uma experiência muito importante na minha vida, muito especial nesse sentido. Então, o Lucas, no ensino médio, era esse garoto um pouco tímido, um pouco recluso, que gostava de futebol, jogava futebol com os amigos, mas chegava em casa e, às vezes, ao invés de sair, ao invés de ir em balada, escrevia e ficava um pouco mais recluso, assim. Eu não conheci o Daniel no ensino médio, eu conheci o Henrique, não sei onde você estudava no ensino médio. Estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio ainda. Quando que você veio para Curitiba? 2006. Eu até estudei, na verdade, no Dom Bosco lá também, naquela época. Só que eu estava 1 ou 2 anos para frente ali. Acho que a gente não chegou a se cruzar muito naquela época. Eu já fui pro Rio, fiquei um tempão lá, voltei. Mesmo o Wiki, eu acho que eu fui conhecer, mas o quê? 2009. Então, demorou um pouco esse encontro. Acho que isso foi em 2007, 2008, quando eu conheci o Henrique. Eu tava aqui. E foi o elo entre vocês. Foi o Elo, daí ele fez a conexão da gente se encontrar agora em 2020. Sim. 2019, 2020, que a gente começou a ter os encontros na casa dele ali. Foi muito natural, assim, pra gente ficar próximo, porque eu sempre gostei de música, mesmo não sendo músico, assim. E o Daniel, tendo essa veia literária também, a gente acabou se aproximando bastante. Daí eu comentei com ele que eu estava trabalhando na editora, publicando meu livro. Daí ele comentou da ideia dele, mostrou o primeiro livro dele, falou da ideia que tinha do emo. E falou, nossa, acho que vai dar um samba legal aqui. Então, o pessoal da editora é muito abraçou. Não, demais isso. Né? E até assim, os eventos que o Daniel faz e que é aberto, que a gente pode participar, a editora vai em peso, né? E hoje nós somos em 32, 33, né? Então é um público meio que fiel, assim, quando a gente fica sabendo do que o Daniel está fazendo, tá? Daniel, e a tua história enquanto escritor, né, contista, enquanto acadêmico? O que veio primeiro? O que fala mais alto? Músico, escritor ou acadêmico? Olha, queria saber. Acho que se eu tivesse essa resposta, eu estava mais encaminhado na vida. Depois ele vai dar uma palhinha pra gente aqui no piano. O pior é que ninguém me avisou, faz muito tempo que eu tocava um piano, mas acho que alguma coisa vai sair. Não tinha nenhuma laúde aqui, só sobrou o piano. Vai ser mais interessante. A gente está falando dos dois, né? Mas a gente ainda não apresentou, né? O Erro, né? Do Daniel, e Antes que o Amor Queimar, Escarlate, do Lucas. Tá? Essas duas obras que a gente mostra com muito carinho para vocês. Eu estou ficando assim, eu estou me sentindo já bem aquelas, como é que é? Aquelas pessoas assim, que falam com a câmera e tal, pá. Mas assim, agora, depois tu termina, né? Mas assim, agora eu estou com vontade de falar já. Os dois têm carreiras, já se sentem, sei lá, o Lucas se formou, né, em teatro, né? E fora do país até, ele é bem internacional. E muito mais do que low profile até. Ele é muito reservado, né? E demais, assim. O Lucas muito talento. E a minha veia sempre foi a escrita, né? E trabalhei muitos anos com criança. E nunca me imaginei na frente da câmera. Mas o ano passado, com a turma de marketing, me forçaram a desenvolver esse lado que eu nem sabia que eu tinha. Então, hoje, eu vejo que eu fico muito à vontade, né? Eu digo assim, que eu virei meio vedete. Assim, faz assim, faz assado. Tu tá rindo demais, tá rindo menos. E eu fico assim, sim, senhor, e faço o que eles mandam, tá? Mas isso é uma Sandra que nasceu ano passado, por causa da pandemia, que não dava para fazer lançamentos, né? E daí eu acho que eu fui incorporando, fico mais... Eu pensei que era uma coisa mais natural sua, assim, já desde antes. Não, então foi durante a pandemia que desaflorou, assim. E por necessidade, né? Por ter que dar espaço ao autor,
e sem poder se encontrar. Então, não tinha um outro viés sem ser eu aprender a falar. E uma coisa assim que eu não consigo me ver. O marketing sabe. Eu digo assim, tá bom, eles dizem, tá bom. Sim, tá bom. Porque se eu me ver, eu vou ficar me colocando. Eu tenho isso também, eu não gosto de assistir eu na câmera, na TV. E eu nem sei assim como é que está sendo isso, se o quanto de clareza a gente está passando, mas assim, eu estou muito à vontade com isso. Sim. Né? Uma tá bem leve. Tá bem espontâneo. Posso pegar um gancho aqui? Tá, mas depois a gente vai pegar a fala Não, deles. mas é para jogar para o Daniel, porque na medida que o Lucas fala um pouco da experiência, né, de jovem, introspectivo, em busca de um amor atemporal, né, ele fala de uma experiência de catarse, uma experiência de elaboração quase que psicanalítica mesmo, das tuas próprias emoções, dos teus próprios desejos. E daí eu queria que o Daniel falasse um pouquinho pra gente, como que o teu ébrio representa isso para você, a tua catarse, as tuas elaborações em relação ao amor, as suas impossibilidades. Impossibilidade do amor. Isso é uma coisa que a gente discutiu na live que eu achei muito interessante. Então, porque assim, todo livro ele tem, não interessa o quanto você vai para fantasia, ele vai trazer um pouquinho de biografia ali no meio do autor. E é impossível você se desprender de quem você é e você enxergar o mundo da forma como você foi moldado a enxergar pelas suas experiências, né? O que é a ideia do erro para o Che Guevara? É uma idealização das andanças, a idealização desse menestrel errante que viaja o mundo desprendido. Ele é apaixonado pelo desconhecido. Ele é apaixonado por uma ideia de poder quase pensar de solitude, que em alguns momentos do livro se mostra solidão, na verdade. E o quanto ele busca uma idealização de uma persona para si, porque em vários momentos do livro, quando eu pergunto, mas de onde você veio? Fala, saí há tanto tempo que nem lembro. Então, é uma ideia de, tipo, ele, de certa forma, reconhece um não pertencimento a lugar algum, e nisso ele muitas vezes resiste. Então, por horas no livro ele está com alguns grupos onde ele permanece um tempo e se afasta. Por horas ele se apaixona e se afasta. Tem 2 momentos do livro onde ele se apaixona bem profundamente ali, e essa cisão da impossibilidade para ele é posta de forma brusca. E ele volta para as andanças um pouco como uma operação da mãe psicanalística, sabe assim, a forma de sublimar esse sentimento de não pertencimento que ele tem. Então, existem certas operações relacionadas à ideia de amor ali dele, só que um pouco mais a ideia da impossibilidade do mesmo. E isso diz de você mesmo, né, Daniel? Minha experiência da adolescência não foi muito agradável, assim. Por um lado, eu era rebelde. A adolescência é sempre um período interessante. Ou não. Não, no Não? nosso caso já faz um tempinho. Faz bastante tempo. Mas tem coisa que fica, né? Sim. Não tem como. Durante a juventude que a gente é forjado. E daí é do jeito que vai sendo batido ali o ferro. A vida toda. É que a forma ali ela é moldada nos meus anos de juventude ali. E tem certas experiências que elas vão modelando em grande parte nossa visão de mundo, nosso caráter. E algumas marcas custam mais a serem superadas do que outras. Então, por exemplo, para mim, você entra muito em choradeira aqui, mas para mim a ideia do não pertencimento sempre foi muito forte. Porque eu era um carioca que vim morar em Curitiba, na época Curitiba ainda não recebia tão bem assim de fora. E quando eu comecei a me aculturar ali, eu voltei para o Rio. Só que para os cariocas, eu não era carioca, eu era curitibano. Eu não tinha sotaque nem de lugar nem de outro. Depois eu voltei para cá, agora era o carioca de novo. Essa ideia de não pertencer a nada, para mim, sempre foi muito forte. E eu tive essa experiência na juventude de transitar. Eu troquei muito de colégio, troquei de cidades. E esse constante adaptar-se acaba se tornando de necessidade, ele acaba se convertendo em hábito. E, de repente, você começa a nunca saber. É um desejo de se fixar, mas um hábito de não se estar nunca fixo a nada, que te leva, às vezes, a caminho de autossabotagem ou de idealização fantástica.
E isso gera uma... Eu acho que eu consegui. Então, é por isso que eu fui lá e escrevi um livro, porque é aquele lance. Eu vim da parte acadêmica, então eu nunca me enxerguei como escritor. Sei lá, eu era um jovem rebelde, roqueiro, e aí chegava no colégio e enfiavam aqueles livros do currículo escolar. Eu, como educador, tenho sérias críticas ao currículo escolar. E como é que você quer que um adolescente ali idealize a ideia de ser escritor com a forma como escrita é tratada no colégio? Redação é tratada como se fosse uma disciplina carrasca. Não, eu queria ser roqueiro. Eu criava histórias, eu jogava RPG, elaborava tudo aquilo, mas não passava pela minha cabeça a ideia de botar isso no papel. Aí fui para a faculdade de História, no mestrado de História, no doutorado de História, e de repente escrever se tornou uma forma de expressão para mim extremamente natural. Eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, se eu ficar tentando trazer conceito científico de Deleuze para cá e Paul Ricoeur para lá, ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Às vezes nem meus colegas de profissão entendem, porque se o cara não estudou o mesmo teórico que você, ele não dialoga. Eu pensei, deixa eu tentar traduzir essas complexidades da minha impressão ao longo da vida, do que eu aprendi ao longo da vida de forma mais sutil e muitas vezes um pouco iconoclasta. Deixa eu traduzir para ficção. Então, o amor é pensado de forma complexa aqui, a ideia de arte é pensada de forma complexa, a ideia de política aparece em alguns contos também de forma um pouco mais... O fenômeno da narrativa, da temporalidade, das várias linhas narrativas que se cruzam. Mas apesar de serem 2 livros ficcionais, né, tanto O Ermo quanto Antes do Amor Queimar Escarlate, a gente falava na nossa conversa um pouquinho a diferença de estilo dos 2 livros, né? A pegada, digamos assim, para tratar dessas questões do amor e das confusões do tempo, digamos assim. Então, o Daniel tem esse universo mais fantasioso, né? E enquanto o Lucas, né? E queria perguntar um pouco disso, traz uma obra em forma de diário. Então, eu queria saber da onde veio essa influência literária e como que isso surgiu para você, Lucas? Para mim acho que é interessante até antes de responder essa pergunta, questão de romances, até no título aqui da nossa conversa. Muita gente ainda confunde romance como algo só romântico, né? Romance pode ter vários subgêneros ali. Nesse caso, o meu romance mais romântico, o da Daniel é um romance mais fantasioso, mais medieval nesse sentido. Então, romances através do tempo aqui não só no sentido romântico em si, mas no sentido da história também. Para mim, a estrutura do livro em si foi uma mistura de 2 coisas. Primeiro foi uma busca do que eu havia escrito desde o ensino médio, então textos, poemas, contos ali que estavam no meu blog, no meu caderno, que estavam já separados ali, que eu tive o trabalho de organizar e criar um esqueleto, uma história que compreendesse tudo junto. E para mim uma grande inspiração para a obra, no sentido da estética dela, foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E é um romance epistolar. Eu li esse livro. Então, para mim, foi um romance que eu li durante a juventude, indicação da minha avó. Minha avó ela é alemã mesmo, mãe do meu pai. E ela veio da Alemanha com 6 anos. Ela, durante a minha juventude, ela sempre falava, Lucas, tem um livro na Alemanha que foi proibido, porque os jovens liam esse livro e eles se matavam. Eles se vestiam como o personagem principal e não conseguiam corresponder ali aos amores impossíveis deles. Eles se vestiam como ele, eles se matavam e tinham um fim trágico e proibiram esse livro. E eu traduzi esse livro do alemão para o português. E eu falei, como assim traduziu? E é proibido lá? Não, eu traduzi o livro e tal. E ela pegou um livro alemão na máquina de escrever e ela traduziu para o português. Então, naquela época, não era tão fácil assim de você procurar livros fora da internet, não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então foi meu primeiro contato com a obra, e para um adolescente que estava vivendo as primeiras experiências românticas dele, saber de um livro que foi proibido por causa dessa história, quando eu tive contato com esse livro foi muito forte para mim. Então o modo como ele conta a história, o personagem principal ali, o Werther, é mandando cartas para o amigo dele. Então ao invés de cartas, eu só adaptei aqui para o nosso cenário atual, em vez de cartas aí é um diário que ele escreve mesmo, poderia ter sido naquela época também, mas tem e-mail, tem várias coisas dentro da história que se ambientam aqui na nossa realidade atual.
justamente para... Eu não queria fazer uma coisa parecida com o que havia sido feita por ele, mas para que a nova geração pudesse ler e se reconhecer ali dentro da nossa ambientação atual, da nossa realidade tecnológica também, como seria um romance naquele estilo, mas nessa realidade atual, né? Então a ideia do diário, das cartas por e-mail e assim por diante, veio muito da obra do Werther ali. Ai, que legal. Agora volta para ti que tu estava explicando os teus 3 eus, o que fala mais forte que eu acabei te interrompendo. Eles se falam algum mais forte, assim, ou se eles se falam entre si. Eu acho que eles são cúmplices. Cúmplices. É como se fosse um dragão de 3 cabeças, assim, sei lá. Todos eles estão conectados ao mesmo corpo, então eu brinco assim com... Não brinco, eu quase com uma prototese minha. Porque assim, eu e meu irmão, a gente sempre teve muito ligado à arte. A gente sempre tocou. É só vocês dois. A gente sempre tocou junto, a gente desenhava, a gente jogava os RPGs, a gente compartilhava isso muito fantástico. E era engraçado que sempre rolava as comparações, principalmente na parte musical, porque meu irmão a gente abraçou mais a música assim, durante a adolescência. E rolava as comparações entre os dois. E daí, fazendo uma análise mais assim, depois que eu fui refinando a minha capacidade de análise das coisas com estudo formal... Refinando a capacidade de análise das coisas. Cara, tem umas frases que eu acho que a gente pode, sabe? Colocamos os slogans. Sim, Daniel, Dória, claro. Sim. Claro, eu tô aqui só Dória absorvendo. Daniel 2022. É. Mas, enfim, eu cheguei à conclusão ali que, na verdade, todas as formas de expressão artística do meu irmão e as minhas, elas tinham um mote central característico. Que o meu era a expressividade, do meu irmão era a minuciosidade técnica. Então, por exemplo, na música, ele tirava as músicas de ouvido com mais facilidade, ele executava com maior precisão, só que às vezes meio mecânico, não era sempre que ele conseguia se soltar. Comigo, eu já saía me soltando, botando ali, às vezes, mas não era bem assim, não me interessa como é que é a música é. Na minha mão vai ser assim. E isso... Parece eu cantando no coral. Né? É. Eu cantava no coral assim. Todo mundo, de repente, empolgava, você olhava. Fazer um solo sozinho. Nossa, Mais ou menos assim. Até quando a gente desenhava também, o meu irmão, por exemplo, ele aprendeu a fazer o sombreado antes de mim. Porque ele tinha esse negócio de olhar e pensar, não, aqui tem essa variaçãozinha. Eu estava preocupado em inventar uma coisa, fazer um personagem diferente. Eu comecei cursando arquitetura, o professor chegou para mim e falou assim, cara, você dizia bem, só que você está no curso errado. Você está aberto, porque assim, o que você está fazendo é surreal. E aqui você está elaborando edificações. Não vai sustentar isso daí. Isso tem que se manter, senão isso vai cair, as pessoas vão morrer. Não é o belo pelo belo. Exatamente. Só que daí, para mim, assim, a parte intelectualizada ali, que parte de toda essa abstração filosófica da minha formação, ela alimenta o que são meio que minhas diretrizes performáticas musicais que estão alimentando ali a minha imaginação para a construção de um texto, e ao mesmo tempo que eu faço um texto está totalmente conectado com as ideias e impressões que eu quero transmitir na música, que é, na verdade, o que vai chegar e me dar uma compreensão do conhecimento científico não tão fria. Então, por exemplo, eu cheguei na minha dissertação universitária e falei, eu vou escrever eu, sim. Na parte acadêmica é muito assim, não, nós chegamos com o não, sou eu. O nosso problema, né, doutora? O nosso problema. Sim. Só uma termo. Mas, Daniel, A Mariana tem um momento na tese dela que ela fala na primeira pessoa, depois ela é narradora do evento, e depois ela fala na terceira pessoa. E a gente tem um problema de reescrita desse negócio. São múltiplas. E daí eu disse, não te preocupe, eu vou reescrever. E daí tem mais um atestado aí de burnout aí, a gente está deixando os... Mas a gente vai pegar isso. Uma brincadeirinha. Mas vai, tu fez o teu mestrado na primeira pessoa. Eu fiz a primeira pessoa pra você, sou eu que estou defendendo esse negócio, eu vou falar eu. Mas não é corriqueiro da academia. Não me interessa. Eu sempre fui rebelde. Passei o mestrado, doutorado sendo rebelde do mesmo jeito. Tá. Na história, fala um pouquinho de como é que você foi parada aí da arquitetura para a história. Parece que a música ligou alguma coisa aí no historiador também, né? Aquele negócio, eu queria... Adolescente não sabe o que faz da vida.
Pensei, eu falei arquitetura, porque eu sei desenhar, ninguém me falou que tinha que calcular tanto que é arquitetura. Tem. Cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diabo 4. Tem. Eu pensei em música, só que daí todos os meus amigos que entraram em música na época largaram e falaram que não estava dando as ferramentas que eles esperavam. E sobrou história. Pensei, história legal. E de fato, me diverti lá. Com o terceiro ano eu estava apaixonado, tanto que emendei a graduação no mestrado. Eu só não emendei no doutorado porque eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos. E quando eu voltei, tinha mudado o negócio e tinha que saber uma língua estrangeira a mais para entrar, não antes era para sair. Eu tive que aprender francês em 6 meses. Porque eram dois idiomas, né? Espanhol não contava. Só que Só que antes. Dependendo do programa, eles não aceitam espanhol, infelizmente, né? Meu espanhol é ruim também. Mas. Aí era assim, né? Você tinha que fazer a prova de língua estrangeira para concluir. Aí no ano que eu ia tentar mudou, foi para entrar. É verdade, tinha isso, sim. Foi bem nesse ano. Só na conclusão, aí tu tem tempo, tu tem um projeto de pesquisa bem fundamentado, né? Você tem tempo para estudar o outro idioma. Tá, aí mudou, eu tive 6 meses para aprender o francês. E daí fechou. Deu bom. Então, assim, continua com a vida acadêmica, que te mantém de certa forma, enquanto professor. Um lado de escritor, que te realiza também, e como música também. Então, é realmente... Hoje, qual dos três que te ocupa mais tempo, assim, da sua rotina? Basicamente música. Música. Porque eu dei uma afastada, na verdade, do meio acadêmico depois do doutorado, saí meio sobrecarregado, assim, nessa parte acadêmica, e ainda estou fazendo as pazes com ela. E hoje em dia eu trabalho essencialmente com música. Precisando de pazes, né? O Daniel publicar a tese dele. Até porque minha tese é uma tese de doutorado, só que ela é mais light. Eu falo sobre cinema, sobre música, sobre sound design, que é uma coisa que as pessoas nem sabem que tem. O pessoal fica assistindo filme no computador. Aí tem lá um profissional de sound design pensando todo o surround. Não, vou jogar isso aqui nas caixas de trás, ele vai para a caixa da frente. E entra camarada assistindo no notebook. Sim. Pegou todo o trabalho e passou a jogar fora. Som do celular, às vezes. É mesmo, né, gente? Tem uns fones que são bem tecnológicos hoje em dia, eles conseguem te dar uma espacialização. Mesmo, né? Tem coisa que é só no cinema também. Só se você tiver um home theater em casa e conseguir... Mas tem alguns fones, principalmente se são fones mais para gamer, que ele tem um mecanismo sofisticado de espacialidade. Então você tem esse negócio do, o som tá atrás, o som tá na frente, o som tá em todo lugar. Sim. Só que não é. Quem que se liga em comprar isso aí? O camarada vai pegar o fonezinho que veio do celular ali. Também não é que se liga, é capacidade econômica para isso também. Valor também. Porque isso vem com uma capacidade de aquisição, né? Não, mas às vezes nem tão caro, porque, sei lá, o camarada vai lá e Pois paga 8 mil num iPhone, não vai pagar 200 num fone. Às vezes não é tanta questão do dinheiro, a questão das pessoas às vezes nem sabem que isso existe. Não dá valor mesmo pro... Não sabe que isso existe e não tem ouvido suficiente para sentir a diferença. Pode ser também. Ou não tem conhecimento necessário, como ele disse. A maioria nem sabe que tem essa questão do sound design nos filmes e como isso influencia na experiência. Né? Sim. Por exemplo, o pessoal pensa, vou no IMAX ou vou na Salex de Cinemark, por quê? Porque o som é mais alto. Não é mais alto, o som é melhor, ele é distribuído. Você tem sutilezas do tratamento sonoro maiores. Acho que você tem companhia agora. Pode vir. Gente, pensei agora nesses trânsitos, né, do Daniel multi-instrumentista, do Daniel doutor em história, do Daniel escritor. E aí tava pensando no caso do Lucas, né? Que é o Lucas músico também, é o Lucas do teatro, é o Lucas, né, do romance ficcional e, de repente, é o Lucas da editora. Então, não sei se podia contar um pouco como é que foi essa experiência de repente, você é um autor e agora você está na indústria da produção do livro, que é bem uma realidade bem conflituosa. Pode ser um pouco. Sui generis. É bem conflituosa. Eu compartilho muito, me identifico muito quando o Daniel disse a questão do adolescente que não sabe o que quer fazer da vida. Eu passei por muito isso, assim, por muitos anos da minha vida. Eu não pensava em estudar teatro. Eu pensava assim, eu quero trabalhar com arte. Minha paixão sempre foi cinema. E eu pensava assim, mas eu não quero fazer o caminho que todo mundo faz. De entrar numa faculdade de teatro e seguir. Eu queria muito fazer psicologia. Eu
falei assim, se eu quero ser um ator... Depois de saber que a bola não era Depois já estava decidido quanto a isso. Eu falei, eu quero fazer psicologia porque eu vou ter um diferencial. Eu acho que se eu entender a psique humana a tal ponto de conseguir construir um personagem de forma mais acadêmica, de forma mais elaborada, ali, mais complexa, talvez eu tenha um diferencial competitivo na hora de conseguir um papel. Eu vou conseguir construir um personagem diferente dos demais, não só de forma artística, corpórea, emocional, mas também psicológica. Então eu decidi estudar psicologia. Então eu fiz um semestre de psicologia, meu pai arrumou um emprego na Coreia, sempre quis sair do país também, falei, no primeiro semestre, é a hora de sair agora, a hora de arriscar agora. Acabei saindo, fomos para lá, a gente viveu um ano juntos lá, com a família, daí o contrato acabou, eles voltaram, eu estava namorando, primeira namorada, queria ficar lá, falei, vou tentar. Só que daí quando eu decidi estudar lá, falei, preciso fazer uma graduação aqui. Daí eu falei, psicologia em coreano, vai ser um pouco complicado. Não sei se eu vou esperar alguns anos aqui para me habituar ao idioma e tal. E fazer um TI, que é só 1 e 0 ali. Seria mais fácil, mas exatas para mim sempre foi outro mundo também. Mas daí, momentos antes de eu decidir, eu fui assistir um musical, assisti Les Misérables, lá na Coreia. E eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Me apaixonei de novo, voltou aquela chama do teatro, do musical, assim. Daí eu fiz todo o processo, entrei e me formei em teatro. Então, mas eu não consigo me ver também como escritor. É muito difícil para mim me reconhecer. É meio que uma consequência do processo. É uma consequência. Eu quero ser um contador de histórias. Eu quero contar histórias de diferentes formas. Minha paixão ainda é cinema. Queima dentro de mim é cinema. Eu quero muito atuar, dirigir, contar histórias através do audiovisual mesmo. Mas hoje a literatura é o meio onde eu consegui entrar, de certa forma, no meio artístico, assim, de conseguir... É muito mais fácil de você contar uma história através da literatura primeiro do que fazer um filme. Sim. O Wellington pode falar, nosso diretor aqui também, o quão complicado é você, o quão você precisa de muito mais pessoas e muito mais dinheiro, projetos e tudo. Dá para fazer uma coisa caseira também, mas se você quiser fazer um projeto grande, é uma coisa que demanda muito mais a infraestrutura, assim. De certa forma, o escritor ainda é ele com ele mesmo, né? Sim. Então até a pandemia acabou ajudando nisso. Sim. Também. Tive mais tempo ali para me dedicar à escrita. O livro já estava meio finalizado, mas foi essa lapidação da obra. Então, daqui em diante, eu quero muito, assim, continuar a literatura, escrever outras coisas e já tentar começar a fazer um link aqui das histórias com audiovisual também, de alguma forma. Então, é algo que eu tenho dentro de mim. Nunca pensei em trabalhar numa editora. Até quando foi muito interessante, quando a Sandra me chamou. Nem eu. Nem você, né, Mari? Foi muito interessante. A Sandra me chamou. Quinta-feira eu vim aqui, sexta-feira ela me... descoberta de talento. A Sandra, eu vim quinta-feira aqui, assinei o contrato, sexta-feira veio uma mensagem da Sandra no WhatsApp. Lucas, queres conversar profissionalmente comigo? Eu falei, Sandra, por que não? Vamos lá. Estava trabalhando numa escola de inglês naquela época. Não, já tinha saído, estava só com aulas particulares. Segunda-feira a gente marcou a conversa, dela já veio com a proposta. A gente viu, achei que legal, acho que dá pra gente pensar em alguma coisa como editora aqui na editora. O que você acha? Eu falei, Sandra, eu tô me sentindo o Charlie conversando com o Willy Wonka num café. O Willy Wonka, você gostaria de vir aqui trabalhar na minha fábrica? Eu falei, tô querendo escrever, trabalhar mais na literatura, você quer perguntar se eu quero trabalhar numa editora? Então, pra mim, foi assim... Brilharam os olhos. Meu Deus, então foi muito fácil de aceitar o convite. A adaptação também foi tranquila. E hoje é interessante ter os dois lados, assim. Entra em conflito, às vezes, né? Você ter o coração de escritor, querer escrever, e ao mesmo tempo estar ali na parte editorial do processo. Mas eu acho que é muito válida essa experiência de conhecer os dois lados, para ter uma visão ampla mesmo, para não ficar só naquela coisa romântica do escritor, romantizando todo o processo. Às vezes, muitas vezes, uma visão errada do que é o mercado editorial. Então eu acho que trabalhar na editora me deu aqui a base, o pé no chão que eu precisava para ver o mercado de outra forma e conseguir amadurecer como escritor também. Então isso tem sido bem interessante nesse sentido. E a gente tem feito assim, muitas vezes a gente tem que parar assim e conversar com o Lucas. Né? A gente coloca a obra gratuitamente para o distribuidor, mas se ele não conseguir dar saída, ele banca o retorno. E às vezes ele não quer arriscar. Então assim, fazer um livro é ser sucesso
também depende da qualidade literária do livro, sabe? Uma questão de sorte mesmo, sabe? De ser reconhecido, né? Assim, eu sei que a gente não deve citar, que babá, mas vai lá, Paulo Coelho, ele tinha escrito outras coisas, inclusive até o Diário de um Mago, que antes de Brida, que eu acho que estourou com o Alquimista, Brida veio depois, né? Então, às vezes acontece, sei lá, sabe? Assim, eu já tive experiência, eu tenho 30 anos de editoras. Às vezes um título está meio, né? A gente muda o subtítulo, muda a capa e aquilo vai, assim, sabe? Uma coisa que a gente brinca, assim, né? Isso nasceu abençoado já, sabe? Porque acontece essas coisas. E eu vejo que o Lucas, com todo o carinho que ele tem com os escritores, com os nossos autores, assim, ele fica... Tá, mas o que a gente pode fazer, entendeu? Então a gente diz assim, né? As questões, né? Vamos consultar o Lucas com sua alma de escritor. Não, é aquilo que a gente sempre fala, não dá para saber o que o mercado vai absorver, que as pessoas vão gostar. É muito imprevisível isso. Uma obra pode ser de extrema qualidade, ser uma obra bem feita, bem escrita, com complexidade, com conteúdo, e o público não... Com uma inteligência fantástica, né? Eu digo assim, pérolas da literatura, e o público não absorve, né? Exato. É muito... E eu digo assim também, né? O ator, aqui é muito fácil falar, né? Porque vocês dois são artistas de outras áreas, né? Eu digo que o ator, às vezes, no mesmo take, na mesma cena, ele dá 50 beijos até o diretor dizer, ok. E ele se submete ao olhar do diretor, né? Ficou bom, tá legal, tal. E o escritor, não. O escritor é um cara que não faz avaliação de mercado, não faz... É verdade, não faz estudos, né? Mercadológico, sazonalidade, se isso vai, se isso não vai. Porque a gente até capa, né? Tem época que capas com mais cores, tal, de não. E ele diz assim, publica do jeito que eu escrevi, não vai vender, entende? Assim, é meio cruel isso, porque parece que o editor é um sanguinário. E a gente, né, para aquela visão, para aquela ideia, para aquele ideal, para aquela história, chegar a comungar com mais pessoas, precisa ser desse jeitinho, né? É difícil a gente se coloca, às vezes assim, eu vejo aquele olhar, né, me peguei ela para lá, né? Eu vejo aquele olhar no escritor e a gente pensa assim, como faz, né? Pedir para ele reescrever tudo, como faz, né? Esse choque de realidade é difícil. É difícil. Tirar o romantismo assim, da situação é complicado. Mas a gente está conseguindo ficar melhor agora. Sim, né? Eu acho que mais sensibilidade nesse sentido. Né? Assim, vocês são as estrelas, né, do nosso bate-papo, mas se vocês permitem, como que você se tornou a Mariana responsável pelo departamento científico da Brasil Publishing? História parecida, É uma situação bem parecida com a do Lucas, né? Que a Sandra tem essa coisa de imprimir uma vontade. Eu ia falar quando eu era adolescente. Não! Vamos pular um pouco os anos. Vou ser bem pontual. E, na verdade, eu, do universo acadêmico, né? Pós-graduação na Sociologia, procurei a editora para publicar o meu trabalho de tese sobre juventude, periferia, violência e tal. E cheguei na editora ansiosa, querendo explicar para as pessoas que eu estava com uma ansiedade da autora, que eu não estava conseguindo mandar o meu manuscrito pelo guia Brasil Publishing lá e a coisa não estava indo, não estava fluindo. Como é que eu faço? Eu estou com um problema criativo. Como é que se diz? Um bloqueio de criativo. E aí, de repente, também recebi uma proposta, um convite, né? Vi um interesse e me tornei editora associada da Brasil Publishing muito recentemente. Mas estou achando incrível esse trânsito também, né? Para voltar à ideia do trânsito, porque o universo acadêmico funciona, né, Sandra, com regras próprias, muito... Um pouco demais. Né, Lucas? Abre aspas, 3 espaços, itálico, corpo
12, senão eu não consigo indexar. E daí eu não sou encontrado. E o mercado editorial tem as suas regras próprias, então eu acho que é super valoroso isso, né? De aprender a circular em outros espaços e principalmente ajudar pessoas a lidarem com a sua ansiedade, né, de autor e de autora e colocarem os seus textos para o reconhecimento público. Não, assim, a Mariana, o que eu sou acelerada, se ela é acelerada, ela é internamente, porque não externa, né? Com uma calma para falar assim, tá, então tu resolve, tá? É assim. Não, vai. Uma coisa que eu achei legal, você comentou da terapia antes desse processo quase psicanalítico de escrita, né? Depois eu fui entender pela psicologia que é um ato de terapia escrever mesmo, né? Para mim, eu sempre fui muito ansioso. E a escrita, a literatura, é onde você tem que exercer mais a sua paciência. Porque em outras formas de arte, uma música, você acorda com uma inspiração, você pode compor uma música em 5 minutos ali. Mas tem que sentar e tocar. Você senta e toca. Atuar. Você vai, faz uma cena lá, sobe no palco, fez a cena. Outras formas de literatura, um quadro. Você vai lá, você pinta um quadro numa inspiração, num momento de inspiração extrema. Agora, um livro, você tem uma história, uma inspiração, o processo de escrita, você pode escrever em uma semana? Pode. Mas é algo que geralmente demora mais, demanda mais paciência. Você tem que lidar com o seu dia a dia, com a sua rotina, se adequar e conseguir escrever um pouco por dia. Então, isso para mim foi um processo de terapia também muito forte. Acho muito interessante esse ato diferente. A literatura é única nesse sentido, acho, dentro das artes, né? Ela tem mesmo essa introspecção, esse reclusamento que a gente está falando. E leva um tempo, né, da Exato, escrita. exato. Então, assim, uma inspiração que te parecia muito interessante no momento que você decide sentar, vou colocar isso no papel, depois de um tempo ela não é mais tão representativa. Ela vai se moldando, vai amadurecendo, né? Uma coisa que eu queria perguntar para o Daniel, até, dentro desse processo psicanalítico e tal, a gente comentou na live até sobre isso, de como a gente nunca vai escapar de ter o nosso eu dentro da história, né? E você disse que o Tiaguai era muito essa imagem desse herói, desse bardo menestrel, que você não foi. Você tem nele, assim, um pouco, ele vivendo experiências que você talvez não possa viver na sua vida, nesse sentido. Não de que você mirasse algo como ele, assim, na sua história. Mas eu queria saber o que te impediu de ser essa pessoa errante, vagando pelo erro, pelo mundo, ébria. Ébrio não quer dizer Ébrio que não você seja. Menos ébrio que o Tiaguai, mas onde foi esse ponto na sua vida que você falou, talvez se eu criar uma história eu possa colocar nesse personagem algumas das experiências que eu não vou ainda me permitir viver? E por que você não foi essa pessoa, assim, de sair pelo mundo vagando? E Ascendente em Capricórnio. Ascendente. Aí tá a resposta. Assim, ó, brincadeiras à parte, tem bastante a ver. Porque depois de uma certa idade, a gente começa a se conhecer um pouco melhor. Uma certa idade, eu acho isso ótimo. Não, e realmente, se for para pensar, fazendo esse paralelo, porque eu brinquei com a gente de Capricórnio, a gente tem esse fenômeno que se chama da astrologia do retorno de Saturno. Processos baratos Que- pra gente fazer hoje, mas... O pior que eu tô com o tarô aí. Pra quem não sabe, Olha aí, mais uma experiência. É que minha mãe pediu pra eu tirar a carta pra ela quando voltasse. Daí, passando daqui, eu vou para a casa dos meus pais. Eu nunca usei, mas eu sei que tem um disque alguma bebida aí, não tem na cidade? Hoje a gente vai testar isso. Mas a gente não fala tarólogo, como a gente pode definir? Oi? Astrólogo, como você se define dentro da... Você faz mapeamento... Eu faço mapa astral das pessoas, se calcular a sinastria, tudo aquilo de previsão. Disque 555 Assim, eu não vou Vai aparecer sair, aqui abaixo. não vou sair me intitulando astrólogo, porque tem muitas pessoas que fizeram escolas de astrologia e tudo mais. Eu sou completamente autodidata. Porque, bom, eu sou um doutor. Isso quer dizer o quê? Que eu sei tudo de história? Não. Quer dizer que eu sei estudar. Ser um doutor significa isso. Significa que você sabe estudar com método. Então, Eu acho essa frase é ótimo muito isso. Bom, daqui a 5 minutos aqui assim. Bom, tu não quer ir trabalhar na mas enfim. Mas, A gente vai acabar esse papo. Nós estamos precisando arrumar o nosso um tarólogo oficial da empresa. Mas eu brinquei no negócio da astrologia. review é muito complexo, precisamos de mais doutores na casa. Mas eu brinquei com esse negócio do retorno de Saturno. O que acontece? E o retorno de Saturno para a astrologia é falado em torno dos
28 anos e meio para 29, que é quando Saturno volta à posição original, quando você nasceu, e é como se fosse um grande balanço da tua vida, o que você fez até ali. Só que isso também posso chamar de crise dos 30 anos, é uma coisa que todo mundo passa. Por que todos os rockstars morrem com 27 anos? Porque é a idade que você começa a olhar no espelho e pensar, o que eu virei, afinal de contas? É meio que um lance de uma concepção interna, o tempo biológico do Aristóteles batendo. 17, 21, Vai chegando perto dos 30 com o camarada, começa a pensar, o que eu virei? Então você começa a se conhecer melhor, se problematizar melhor e ter uma maturidade um pouco mais aguçada sobre o que você de fato é. Quando eu era mais novo, eu pensava, eu sou roqueiro, eu vou viver isso, eu vou viver a minha vida na estrada, na turnê, porque é isso aí. Quando eu percebendo, não, cara, eu gosto da minha casa, eu valorizo família, valorizo estruturas. Às vezes, eu prefiro 1000 vezes ficar em casa dando um livro do que ficar enchendo a cara no boteco. Às vezes eu gosto de ficar enchendo a cara em casa. Então, você começa a aprender mais sobre si mesmo e chegar à conclusão, tipo, talvez não seja aquilo que eu achava tão legal quando eu era jovem. Só que isso não me impede de vivenciar isso, pelo menos na minha fantasia. Inclusive, esse livro, ele nasceu inteiro na pandemia. Aquele negócio, enfiado dentro de casa, preso. Minha vida foi tirada de mim. Para um músico que é enfiado. Eu vou me refugiar no mundo fantástico. Eu vivi a minha fantasia através do mundo fantástico, no momento onde eu não podia vivenciar vida nenhuma. Bom, isso houve um acréscimo bastante significativo, tá? Na nossa área da literatura, exatamente por isso, pela introspecção. Sim. Isso é um fenômeno. As livrarias tiveram perdas significativas, tiveram que fechar as portas. Em compensação, o meio editorial cresceu bastante. Até porque as pessoas começaram a criar mais o hábito de compra online, pesquisar pela internet o livro que ela quer comprar. Antes era muito aquele negócio, vai na livraria, acabou com a estante, escolhe um. Gente, assim, eu não lembro qual o ano, né, que a Câmara Brasileira do Livro, a gente pegava algumas pesquisas, tal, assim, a capa e o título é 70% da força de aquisição do livro. Então, olha só, né? Como que o apelo visual, acaba chamando, né, a aquisição, que é o que a gente vive, a gente vive disso, né? Sim. Você sabe que no nosso mundo ocidental a gente vive uma sociedade muito visual. E eu percebi bastante isso quando eu estudei bastante sobre arte chinesa, sobre teatro, ópera pequinesa. A arte pro oriental, ela é mais auditiva, tanto que a própria língua, o mandarim, ele é muito mais complexo em termos de fonema e de sonoridade do que as nossas línguas. A própria música, você não tem notação musical da música oriental tradicional. Eles não têm isso. Ela é passada, tipo, a música é assim, eu te ensino, você aprende. No Ocidente, não. Por toda uma obsessão com questão de patentes e tudo mais, começou a se pensar a música escrita para poder ser produzida em outros lugares, para você poder ter um controle, e a música passa a tornar mais racional e visual. Música ocidental é bolinha no papel. A música do Oriente não. A música do Oriente já tem outras sutilezas. Agora eu estou estudando alaúde com o professor Sírio. Tem coisas ali que eu penso, meu Deus, cara, isso é muito mais complexo do que guitarra. Sutilezas ali da paletada pensando, cara, que loucura. É uma outra lógica, né? No Ocidente a gente é muito visual. A minha mãe agora em março, depois ela reunia a família para tentar processar a academia que não deixava mais ela ir. Só porque ela tem só 83 anos, tá? Só tem 83 anos. Ela começou a fazer Tai Chi Chuan. E no começo ela estava acostumada com movimento de ginástica mesmo, né? Academia, tal, ferro. E agora tudo movimentos assim, né? E no começo ela tentava fazer bem rápido, né? Sutileza, né? E hoje a gente se reuniu agora, né? No final de semana, e ela tá bem mais aprumada, tá mais calma, tá mais centrada. E quanto que a gente perdeu dessa cultura que é, tipo assim, é como se a gente já tivesse mais perto do homem, de sua essência, e depois houve uma bagunça nele mesmo. Ficou se agitando demais. Exatamente, mas existe uma volta, né? Uma volta para o centro, tá? E isso é inegável. Acho que já deu 50. Posso fazer uma colocaçãozinha? Assim, sim. Uma provocação para os dois, assim, já que o tema é
o romance através do tempo, as impossibilidades E o do amor e a amor. O que do amor permanece para vocês? Não sei, Que né? Antes da maravilha. gente ouvir um pouquinho, né, o Daniel tocar o piano, o que do amor permanece? Que possibilidade é essa? Eu acho que as experiências que a gente compartilha, a memória que a gente deixa no outro, falam que... Uma frase muito legal que eu ouvi um dia, que eu li um dia, em alguma rede social, falava que talvez você não se lembre do que a pessoa te disse, mas você se lembra do que ela te fez sentir. Então, no final das contas, sabe, a gente se apega aos sentimentos mesmo, à memória afetiva que a gente tem das pessoas, aquilo que você causou de bom ou de ruim para alguém. Eu acho que isso, em termos de memória, em termos de atemporalidade, como a gente está colocando aqui, é o que fica, é o que permanece, é o que é eterno nesse sentido. Eu não lembro de tudo que aconteceu no meu ensino médio, eu não lembro... Há muita coisa que eu narrei aqui, eu tive que fantasiar por não lembrar. Mas o que eu senti naquela época ainda é muito vívido para mim. Às vezes, ao escutar uma música, ao sentir um cheiro, ao lembrar de uma situação, eu ainda sinto aquilo dentro de mim. E isso eu acho que transpassa aqui, desde Goethe, pelo ermo, pelas andanças do Tieguai, o que meu personagem passou, a história conta do neto conversando com o avô. E eu sei que quando eu falar com meu neto no futuro, uma coisa vai ser igual em todas essas histórias, que é justamente o sentimento que cada personagem sentiu ali. Pode ser uma situação social diferente, pode ser com mais tecnologia, com mais outras questões, relações mais rápidas, mas o sentir permanece. Eu acho que isso é o que fica e o que é eterno e atemporal, no final das contas. Que massa. E você, Daniel? Para mim, e é o que eu tentei passar no livro, amor é uma ideia que basicamente ela depende de você quebrar a armadilha narcísica e entender que tipo, você tem que amar e ouvir, se botar mais um lado do outro, tanto que as impossibilidades de amor que o Tieguai experimenta é por olhar e pensar, eu quero, mas simplesmente seguir o meu desejo, isso é posse, isso é obsessão, isso é simplesmente a minha carne aqui. Eu não vou fazer, eu não tenho nada de bom para trazer aqui. Ele sabe, no fundo, que ele está na jornada imperfeita e tentar buscar aquilo ali naquele momento é ser egoísta. E isso não tem nada menos próximo do amor do que o egoísmo. Apesar das pessoas confundirem muito, tipo, eu amo, meu desejo, eu quero. O Tieguai para e pensa, eu não posso fazer nada de bom, então eu posso admirar, só que eu tenho que manter distância. Isso ainda não está ao meu alcance. E a demonstração de amor aqui é tipo, eu vou me retirar. Eu amo, mas eu não preciso ter. Exatamente. Eu amo e deixo ir. Né? Que bonito, né? Porque o amor é alteridade, né? Sim, Ir é em ouvir. direção ao outro, ficar poroso, né? E para vocês, o que é atemporal nesse sentido? O que seria essa temporalidade do amor para vocês? Eu acho que é o sentir, né? Eu acho que é o sentir, o desprendimento mesmo, assim, se permitir sentir, né? Porque nós estamos aqui em faixas etárias diferentes, né? E a gente sabe que as buscas são diferentes, né? E hoje, né, vamos falar de amor, então, falar, sei lá, amor supremo, um amor existencial, né? Mas eu acho que hoje o que a gente, sim, amor seria sentir, se permitir, sei lá, se encontrar apaixonado de novo, coloca essa questão, tá? Eu acho que na minha concepção tem muito a ver com isso, assim, que eu usei a ideia de porosidade, né? Quando a gente é permeado pelo outro e a gente é forçado a sair desse lugar narcísico, egocêntrico, né? E se deparar com as dificuldades, inclusive, né, de sair de dentro de si mesmo para uma outra possibilidade, né, de viver realmente uma relação. Enfim, acho que seria por aí. É tipo, se sentir bem pelo que você pode dar. Isso é mais fácil do que se colocar para receber, eu acho. São dois desafios. Né? São dois desafios. Porque às vezes colocar para receber envolve em abrir mão do controle. E a gente vive uma sociedade que nos exige o tempo todo controle, decisão. Tipo, o que você quer fazer?
Onde você quer chegar com isso? Quem é você, afinal de contas? A gente é ensinado a dar essas respostas. Se o nosso marketing permite, né? Nós aqui estamos em 4, né? Estamos em 5, mas temos uns 6 ali. Nós temos o Wellington aqui. Vocês falando, né, da adolescência de vocês, os dois falaram, eu te perguntei, mas isso já foi para hoje, né? Mas assim, eu me vi com adolescente, uma briga com meu pai, tá? Que o meu pai era amigo da personagem Kunduz, da Teca, não sei se vocês conhecem, lá do Fluminense, não? Teca, Loja? Ah, sim. Teca, essas toalhas, De Teca. tecido, sim. Isso. Então vamos abrir um secretariado, né? Ali na universidade. Pode fazer secretariado, né? Chefe da secretária. E nem lembrava mais, assim, sabe? E vendo vocês. Veio essa imagem agora. Veio. Então é isso, assim, eu acho que de certa forma, a gente também estava falando sobre as emoções de adolescente, que fica, que não fica. Acho que, no fundo, talvez é onde a gente começa a se reconhecer enquanto indivíduo e onde a gente busca essa realização, essa autorrealização, né? Porque a gente se dá conta que a gente tem que fazer a história da gente, né? E que ela é traçada pelos nossos desejos, pelo que a gente busca de realização. E nas nossas relações com o outro, né? Porque isolado, clausurado. Isso eu ainda não aprendi muito, mas eu hei de aprender. Mas é um aprendizado do amor, eu acho. É um aprendizado do amor, a temporalidade do amor. Escuta, vamos ouvir uma palhinha ao piano, vamos. Então, para encerrar Vai essa lá. Conversa legal? Vamos, Não, vai que lá. Going to Scarborough Fair, Osling Siege was very in time. Remember me to one who is dead. She was lost, she loved me. Olá, gente, foi um prazer estar com todos vocês. O ano que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo imenso da editora Brasil Publishing.